Tá dando para ver aí o texto? Ainda não. Não, calma aí, vou carregar aí. Agora foi. Foi? Sim. Beleza. Você já mandou esse texto para nós? Não, né? Não, ainda não. Vou mandar. Depois da aula eu mando para Ah, vocês. Entendeu? porque tem um texto, o Reino de Deus é a igreja hoje? Isso, esse aí foi da semana passada. Sim. Aí esse aqui eu vou trabalhar hoje. Tem alguma coisa a ver também com o da semana passada, Uhum. mas é um enfoque diferente, entendeu? Sim. Ah, o Francisco Aqui voltou já não aí. é na perspectiva de Mateus. Não, não é só isso. A ideia é falar realmente sobre essa questão do já é e ainda não é. Ah, entendi. Ô, Sim. Ricardo, esses livrinhos aqui, ele tem dele, como ler o livro de Mateus, porque eu não tenho ele. Tem os evangelhos, tem todos. Ah, então, assim, porque esses aqui eu tenho, ó, como ler o livro de Êxodo, o livro de Ageu, É. os Salmos, Gênesis, eu só Tem tô, do eu, Novo não- eu Testamento, preciso, tem do Novo Testamento também. Só procurar lá. co- Mas você acha, tá bom. entendeu? Não sei se tá, de repente pode estar esgotado, né? Eles vão, fazem nova impressão, mas tem dos evangelhos, tem do Novo Testamento, sim, eu tenho, entendeu? É comentário? É um comentário. Não são caros esses Deixa eu mostrar comentários, aqui, né? calma aí. Não, esse é até barato. Esse é baratinho, essa série. Essa série, os comentários são baratos. Essa aqui, ó. Caro é esse. Ó. Esse daqui é caro. Esse Ah, aí é. esse daí é qual? Deixa eu Esse daí é mostrar. qual? Deixa eu ampliar aqui, calma aí, deixa eu ampliar aqui a tela. Ah, legal. Agora dá para ver legal. É. Esse daqui, ele é caro. Manual bíblico Não, raro. esse aí é outro tipo de. Ó, Esse daí é quase meu parente. esse aqui, ó. É Ah, raro, é saiu sua meu? tela, Ricardo. O, Sua tela o, saiu, Ricardo. tá vendo, Amplia a não? sua tela. Sim, Não, tô agora vendo. sim. Tá me vendo, O então? livro de Ó, Ruth. Uma... Esse é o livro de Ruth? esse aqui é o de Ruth. Mas tem Ah, eu aqui, ó, quero tem o esse. dos evangelhos, ó. Como ler Ah, os esse aí eu evangelhos. quero. Esse até é mais grossinho. Ó, esse aqui tá na casa de 20, R$ 30. Esses Esse aí. aqui, Esse aí. menores, você compra aí 15, 16. Ó, esse é das cartas de Isso. João. São desses, são desses. É. Esses aqui, ó. Esses Ó, eu esse paguei de esse valor que você Judas. está me falando. Não, só estou te mostrando que tem do Novo Testamento também, entendeu? Eu tenho Sim. outros ali, são E vários. esse. Qual é o método desses, Ricardo? Esse aqui é ligado à teologia da libertação, método histórico crítico, entendeu? São bem simples, bem. Francisco vai ficar um histórico crítico, hein? Vai deixar de ser fundamentalista. Não, eu vou não. Não Vou vai não. não. Porque a gente precisa aprender. Ricardo vai te colocar a perder, Eu não tenho Francisco. nada a ver com isso, não. Vai te levar para o caminho da Fundamentalista. perdição. Tem nada a ver com isso, não é culpa minha. Vamos lá, eu vou lendo aqui o texto e aí a gente vai comentando aí para a gente caminhar, né, nessa temática aí, porque se entender essa questão do reino, como ele se dá, né, a temática é legal, porque influencia bastante coisa, né? A gente já trabalhou a ideia, né, se o reino de Deus é a igreja, já trabalhamos a ideia que o reino de Deus não é a igreja, não é uma religião, né, não é uma denominação, e agora é essa ideia da manifestação do reino. Como e quando ele vai se manifestar, se ele já está presente ou não. A gente já até falou sobre isso em outros momentos, mas eu quero reforçar esse conceito, porque, de maneira geral, o reino de Deus ele está presente, mas não em sua totalidade, né? Então, a gente precisa entender isso.
Mas, pelo menos na minha aula, eu vou sempre focar o seguinte: uma igreja não é o reino de Deus e uma denominação não é o reino de Deus. Aí você pode falar assim, mas isso é óbvio. Não é. Quando algum pastor vira para a pessoa e fala assim, vai na igreja tal, da denominação tal, que lá Deus vai te atender, Deus vai fazer. Quando o pilantra, ou quer dizer, o pastor fala isso, ele está dizendo que lá é o reino de Deus. Por quê? Porque é diferente do que a gente ouvia quando eu era adolescente. As pregações eram assim: procure uma igreja evangélica. Hoje não. Procure a igreja evangélica tal. Procure a igreja evangélica do pastor fulano. Procure a igreja não sei o que tal, não sei o que tal. Tem franchise as igrejas hoje. Então, para muitos desses propagadores, né, de autoajuda aí, o reino de Deus é a igreja dele, a igreja que ele montou, é a denominação dele. E a gente tem que compreender que não é isso, que vai muito além disso. Então, uma boa fundamentação teológica vai me fazer entender que o reino de Deus se manifesta de forma plural. E nós não podemos limitar isso, porque o reino não é nosso, é de Deus. E se é de Deus, nós não dominamos o reino de Deus. Então, eu não detenho o reino de Deus. É igual assim, né? Você vê os trabalhos missionários das várias denominações. Você vai numa cidade, aí na cidade tem igreja presbiteriana, tem igreja da Assembleia de Deus, tem igreja metodista, mas não tem igreja batista. A gente tem que ir lá, porque tem que ter um trabalho batista. Para quê? Tem igreja da Assembleia de Deus, tem igreja presbiteriana, o reino de Deus está sendo pregado lá. O evangelho está sendo pregado lá. Não, mas o batista é que sabe a mensagem correta. Não, não sabe, pô. Isso, a maior demonstração disso são as igrejas batistas que hoje em dia estão pregando besteira doidada aí. Tem pastor batista que deixou de ser batista há muito tempo. Deixou até de ser pastor, virou qualquer coisa menos pastor. Então, até os trabalhos missionários têm uma fundamentação extremamente doutrinária e errada sobre o que é reino de Deus. Reino de Deus não é uma denominação, está além disso. Então, quando nós compreendemos isso, a gente vai trabalhar melhor, né? A gente vai lidar com outras denominações de maneira mais respeitosa também, né? Porque isso é importante, principalmente hoje, né? Que a gente tem as redes sociais, né? O mundo hoje é muito mais curto, é menor. O mundo hoje é pequeno, né? Então, a gente precisa ter isso com muita perspectiva, com muito cuidado. Hoje uma notícia, você sabe, notícia em minutos. Hoje, no meio da tarde, eu tive que ir na escola da minha filha pegar ela, porque foram 10 bandidos na escola dela, mandaram fechar as escolas lá. Fechou todas as escolas lá no entorno lá da Penha Circular, porque os vagabundos lá mandaram fechar. Aí foi todo mundo lá desesperado, né, para pegar as crianças. Aí, me ligaram, cheguei na escola, já estava na TV Record, já estava na rádio. Então, quer dizer, quem estava vendo televisão e a pessoa fosse lá de Niterói ia saber o que estava acontecendo na Penha Circular. Então, o mundo hoje é pequeno, né? Então, respeitar outras denominações é importante. Então, conceituações teológicas, bíblicas bem fundamentadas vão nos ajudar a dialogar com o outro. Isso é importante. Então, vamos lá. Reino de Deus já é e ainda não é. Parece até gíria, né? Mas não é, tá? Dentro da perspectiva da teologia bíblica do Novo Testamento, o conceito de reino de Deus é central e abrangente. Ele descreve a manifestação do governo e da soberania de Deus na história humana e na redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo. A frase, o reino de Deus já é e ainda não é
encapsula, né, a tensão teológica presente nas Escrituras em relação à chegada do reino de Deus. Há aqueles que entendem que o reino de Deus ele vai chegar apenas com a volta de Jesus. Mas a gente vai ver que não é isso. O reino de Deus já está presente, né? O reino de Deus é um tema proeminente nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Ele apresentou o reino como uma realidade presente e futura, uma dimensão espiritual e uma transformação social. Entenda o seguinte, né? A gente até falou isso na outra aula, vale a pena repetir. O reino de Deus não é apenas espiritual, ele também é social. Ele está no dia a dia, né? Ele está no nosso dia a dia. A ideia é essa. Não é apenas algo apenas no âmbito espiritual. Deixa eu fechar a janela aqui. Cachorro do meu primo aqui, chato pra caramba. Qualquer coisa late. Aí caiu até meus action figures aqui, ó. Então, o reino de Deus, ele tem a ver, né, com essa questão do hoje, do agora. Um exemplo é o que a gente já comentou. Muita gente diz, que reino dos céus é lá em cima e reino de Deus é aqui embaixo. Não é isso. Repetindo, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. A expressão reino de Deus, reino dos céus aparece em Mateus, porque Mateus, sendo um texto escrito para os judeus, economiza o nome de Deus. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Então, há a dimensão espiritual e também há a dimensão social. O já é. O aspecto já é refere-se à realidade presente no reino de Deus, inaugurada por Jesus. Com sua encarnação, ministério, morte e ressurreição, Jesus trouxe o reino de Deus para a terra. Ele anunciou a chegada do reino e demonstrou o seu poder por meio de milagres e ensinamentos. Até um detalhe interessante, gente. O que Jesus pregava? Jesus pregava... apareceu mensagem do antivírus. Jesus pregava o reino de Deus. Jesus não pregava a ele mesmo, né? Para você ver a diferença entre a pregação de Paulo e de Jesus. Paulo prega Jesus, Jesus prega o reino, né? Jesus afirmou lá em Lucas 17:21, o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, dependendo da tradução. Isso sugere que o reino de Deus estava presente na pessoa e na obra de Jesus, revelando-se na vida dos seus seguidores de Cristo. Então, sempre que eu e você realizamos uma ação de acordo com os valores do reino, o reino de Deus se faz presente. E aí podemos dizer que o reino já é. Sempre que você perdoa, sempre que você prega o evangelho, sempre que você denuncia uma injustiça, sempre que você ajuda o necessitado, o reino de Deus está se fazendo presente. Além disso, Jesus ensinou sobre a natureza do reino e como viver em conformidade com os seus princípios. Ele destacou a importância da justiça, do amor ao próximo, da humildade e da busca por Deus como características do reino presente. Pensa nas bem-aventuranças, tanto de Mateus como Lucas. Pensa no fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Eu vi até uma tradução que, ao invés de colocar fruto do Espírito, colocava virtudes do Espírito. Eu gostei muito mais dessa versão, porque demonstra que aquele que é cristão, aquela que é cristã, possui as virtudes do domínio próprio, da temperança, da longanimidade, né, da bondade, da mansidão, paciência, né, e tal. Então, é muito interessante essa versão
que traduz o termo karpos, fruto, por virtudes. Eu achei bem legal aí. Então, o reino já é, por quê? Porque toda vez que a igreja age como igreja, toda vez que o crente age como crente, o reino está sendo ali manifestado, está se mostrando presente. Deu para entender isso? Tranquilo? Dúvidas, perguntas em relação a isso? Quer falar, Francisco? Não? Então vamos lá. Ricardo, Não, fala. a gente gosta de escrever, mas como você vai mandar os slides, é melhor a gente só ouvir a explicação. Não, tranquilo. Mas quer perguntar alguma coisa? Não, legal. Tá aí. Então, beleza. Então, vamos lá. O ainda não é. Por outro lado, o aspecto ainda não é aponta para a dimensão futura e escatológica do reino de Deus. Embora Jesus tenha inaugurado o reino, sua plena realização ainda está por vir. A gente vai trabalhar esse tema da escatologia, né? Na teologia sistemática, quando se fala de escatologia, muita gente pensa em fim do mundo. Mas escatologia, necessariamente, não é fim do mundo, mas é o início de uma nova realidade. Então, a pregação de Jesus ela é escatológica porque ela inaugura uma nova realidade. Que realidade é essa? A realidade do reino de Deus. Qual é a realidade do reino de Deus? Os últimos serão os primeiros. Não haverá acepção de pessoas, né? O amor, a justiça, a humildade, a fraternidade serão elementos que unirão as pessoas. Então, essa pregação escatológica não é que Jesus anunciou o fim do mundo, mas ele anunciou o fim de uma realidade para se inaugurar uma outra realidade. Essa realidade agora em Cristo. Deu para entender isso, gente? É claro que alguns professores até do seminário, quando forem falar de escatologia, vão falar de fim do mundo. Só que esse é um conceito extremamente limitado do termo escatologia, que, na verdade, é mudança de realidade e não fim da realidade. Tá? Deu para entender esse lance aí da escatologia? Tranquilo? Então vamos seguir. Ok, professor. Jesus falou sobre o futuro estabelecimento do reino de Deus em sua segunda vinda, quando ele retornará para consumar sua obra redentora e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Essa tensão entre o presente e o futuro é evidente nas parábolas do reino, como a do joio e do trigo, que descrevem a coexistência do mal e do bem e do mal até o tempo final, em que o reino será plenamente estabelecido. Essa questão não está presente apenas nos evangelhos. Por exemplo, o livro de Apocalipse, lá Apocalipse 21, nos versos de 1 em diante, ele vai falar que viu o novo céu e a nova terra, onde acabou o choro, a lágrima, a dor, e tudo se fez novo. Isso não quer dizer fim do mundo. Isso quer dizer inauguração de uma nova realidade. A própria literatura apocalíptica tem a ver com isso. É o estabelecimento de uma nova realidade. Até alguns símbolos do Apocalipse vão apresentar isso, vão falar sobre isso. Que aqui a parábola do joio e do trigo vai dizer que enquanto estivermos nessa realidade, o joio e o trigo permanecerão juntos. Mas no reino vindouro, isso não acontecerá. O número 144.000, usado lá em Apocalipse, ele fala sobre a pureza do reino. O que acontece? No reino de Deus, não vai ter joio, só trigo. O 144.000 não fala de quantidade, mas de qualidade. Ou seja,
apenas aqueles que pertencem ao reino de Deus estarão no novo reino. Então, os 144 mil falam sobre isso, certo? Então, esse discurso escatológico está presente em todo o Novo Testamento. Implicações teológicas. A frase, o reino de Deus já é e ainda não é, nos lembra que, embora estejamos experimentando a realidade do reino de Deus em Cristo hoje, sua plena realização e consumação ainda está por vir. Isso nos desafia a viver de acordo com os valores do reino, buscando a justiça, a reconciliação e a transformação social, enquanto aguardamos com esperança a consumação final do reino. Gente, não há como falar de reino de Deus sem tocar na justiça social. Por que isso? Porque onde o reino de Deus está, há uma diminuição da pobreza, da miséria, da desigualdade social. Por quê? Porque os valores do reino estão sendo implementados. Porque os cristãos estão agindo como cristãos. Agora, quando há um aumento da violência, da pobreza, da desigualdade social, o reino de Deus está longe. Por quê? Porque a igreja não está sendo igreja e os crentes não estão sendo crentes. Então, a justiça social é um tema que está diretamente atrelado aos valores do reino de Deus. Sem justiça social, não há como falar de reino de Deus. E não é acabar com a pobreza, porque enquanto estivermos nessa realidade, a pobreza existirá. Contudo, quando falamos de reino de Deus, há uma diminuição disso. Eu sempre cito esse exemplo, é um documentário chamado Santa Cruz. Um pastor da igreja evangélica pentecostal começou a pregar dentro da comunidade lá em Santa Cruz. Aí, ele, assim, um trabalho simples, né, de evangelismo. Aí, no documentário, uma senhora, eu acho que dá até para ver no YouTube esse documentário, é Santa Cruz o nome do documentário. Se eu achar, eu mando o link lá para o grupo. Uma senhora que era dona de um bar, de uma barraca, né? Ela fala assim, eu gosto muito do pastor. Só que quando ele começou a pregar, diminuíram os meus fregueses. Por quê? O pessoal passou a parar de beber. Cara, isso é reino de Deus. O reino de Deus impactando diretamente a vida da comunidade. Aí mostra-se uns slides, né? Alguém lá ensinando as pessoas a lerem, a escrever. Ou seja, esse pastor, de maneira simples, humilde, mas muito direta, ele está implementando o reino de Deus ali. Não acabou a pobreza, não acabou, né, o vício, mas diminuiu. Então, a justiça social está diretamente ligada ao reino de Deus. E aí um questionamento. Será que as nossas igrejas estão pregando e vivendo o reino de Deus ou estão pregando e vivendo apenas para se manterem? Porque esse é o grande desafio hoje. E eu não estou falando em dar bolsa de alimento, mas eu estou falando em igrejas que mudem a realidade dos locais onde elas estão inseridas. Isso não é fácil, sabe por quê? Porque a maioria dos membros das igrejas não querem esse tipo de coisa. Eles querem se manter. Eles querem manter o status, né, ali da igreja, mas não querem impactar a realidade. É uma coisa fascinante em alguns bairros, você vê igrejas com 1.000 membros, mas que não tem impacto nenhum no bairro onde ela está. Como é que uma igreja com 1.000 membros não transforma a realidade do bairro onde ela está inserida? Tem alguma coisa errada aí. Então, não é porque tem uma grande quantidade de membros que o reino de Deus está sendo pregado e vivido. E não é a quantidade de membros. Lembre-se, nesse documentário que eu falei, era uma igreja pequena. Mas aquele pastor e aquela comunidade pequena estavam impactando
diretamente o dia a dia da comunidade. Então, será que nossas igrejas impactam de maneira positiva a realidade das nossas comunidades? E outra, será que nós queremos realmente isso? O que mais me decepciona como pastor, que nas igrejas que eu pastoreei, as igrejas não queriam isso. Você prega, você fala, o pessoal, não, tá, não sei o quê, que lá é comunismo, é socialismo. Não é, ué. O evangelho tem que impactar diretamente a sociedade. Mas a maioria das igrejas não quer isso. E aí a gente fica falando de reino, só quer saber de milagre, prosperidade financeira, econômica. Mas reino de Deus não é algo apenas para um grupo. É algo que se manifesta, né, que se alastra. Né? Então, é um questionamento importante para a gente fazer. Por isso que eu falei que uma boa fundamentação bíblica e teológica nos ajuda a entender o que somos, quem somos e para o que somos igreja. E eu digo e repito, a maioria dos membros das nossas igrejas não quer isso. Quando você começa a falar sobre isso, começa a ser repelido esse tipo de discurso. Aí muita gente sai da igreja, muita gente para de trabalhar, muita gente começa a inventar desculpa. Então, será que as igrejas hoje trabalham para a propagação do reino ou apenas para se manter? Isso é um grande desafio, né? É um grande ponto aí para pensar. Seguindo aí, também nos encoraja ter uma visão escatológica, olhando para além das circunstâncias presentes e mantendo a esperança na promessa de um reino plenamente estabelecido e restaurado. Até uma palavra que o Carlos usou, né, na outra aula, utopia. Utopia tem vários conceitos. Eu gosto de um conceito que não é uma realidade que não pode ser realizada, mas é uma realidade que ainda não se realizou, que tem potência. Eu acredito que o reino ele é uma utopia na perspectiva de que ele pode ser realizado. Então, isso é algo para a gente poder pensar. Ah, é difícil. É difícil, não é fácil. Mas o reino ele pode ser vivido em sua plenitude, não em sua totalidade, mas de maneira plena, pela igreja ainda hoje. Por quê? Porque nós temos a ferramenta para isso. Tem os dons, tem o fruto do Espírito. Então, podemos mudar uma realidade, encerrar uma realidade de injustiça social, de desigualdade social, para inaugurar uma realidade onde a justiça e a igualdade social possam, de alguma forma, prevalecer. Então, é possível. Né? Terminando aí, né, em suma, a frase "o reino de Deus já é e ainda não é" destaca a tensão teológica entre a presença atual do reino de Deus em Cristo e a expectativa de sua plena realização no futuro escatológico. Essa compreensão influencia na nossa compreensão do papel do reino de Deus na teologia bíblica do Novo Testamento e nos desafia a viver de acordo com os seus valores enquanto aguardamos sua consumação final. Dependendo da sua perspectiva do que é o reino de Deus, isso vai influenciar o seu ministério pastoral, isso vai influenciar a maneira como você dá o seu estudo na IBD, isso vai influenciar o seu ministério de educação. Então, a forma como compreendemos o que é o reino está diretamente ligada à maneira como vivemos o próprio evangelho, né, de maneira individual ou de maneira coletiva. Então, é um desafio que essa expressão nos propõe, né, entender isso aí. E o reino já é e ainda não é. Dúvida, gente? Pergunta, comentários? Comentário só. Fala aí. Quando você falou, professor, que muitas das pessoas não gostam de ouvir o discurso, aconteceu lá com Jesus pregando e alguns disseram: duro é ouvir
esse discurso. Sim. Eu lembrei dessa palavra. Então, quer dizer, realmente... Não é novo. Não é novo, não. É isso aí, não é novo. Então é isso, gente. De conteúdo era isso aí que tinha para passar, né? Reforçar esse tema, dar uma outra perspectiva. Valeu. Ficamos por aí então, tranquilo? Valeu, Ricardo. Bom final de semana. Então, beleza. Eu vou, daqui a pouco eu mando as aulas e os materiais lá para os grupos lá. Valeu? Dura essa aula. Dura essa aula, né? Muito o que pensar. Ok, valeu. Valeu. Pro Carlos eu vou mandar lá o Manifesto Comunista. Mandar lá para ele. O Carlos, manda o Carlos pro morro. Eu tô lendo a história de Marcuse, fica tranquilo. Valeu, galera. Marcuse, Valeu, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, bom final de